Tragédia do Titanic. A história real que ninguém te contou. Em 10 de abril de 1912, o Titanic zarpou do porto de Southampton, carregando sonhos, esperanças e o orgulho de uma era. O navio era mais do que apenas metal, carvão e madeira. Ele era um símbolo vivo da fé da humanidade no próprio progresso. As manchetes celebravam o Titanic como a joia da engenharia do século, destacando sua grandiosidade e luxos inimagináveis. Suítes douradas, escadarias de mármore, salões de baile decorados como palácios reais. Os mais abastados encontravam ali um ambiente familiar e digno da nobreza europeia. Para os menos afortunados, cada cabine representava a promessa de um novo começo na América. Ricos e pobres, desconhecidos e famosos, todos buscavam algo ao embarcar naquela viagem inaugural. Mas, acima de tudo, todos eram movidos pela confiança quase cega no poder da tecnologia. A tripulação navegava com convicção. O Titanic era chamado de inafundável, protegido por compartimentos estanques revolucionários, resultado do mais moderno conhecimento da época. Para muitos, nem mesmo Deus poderia afundar aquele gigante de aço. Enquanto as docas se afastavam no horizonte, ninguém imaginava que aquela jornada de luxo e inovação estava prestes a se transformar em um dos episódios mais traumáticos do século XX. O peso dessa arrogância coletiva, contudo, já se fazia sentir desde o primeiro instante. Nos dias que se seguiram, o clima a bordo parecia de festa. O navio cortava o Atlântico com majestade inigualável. Os ilustres passageiros se vestiam para jantares opulentos, dançavam ao som de orquestras impecáveis e aproveitavam o melhor da hospitalidade à moda inglesa. Logo abaixo, trabalhadores e famílias sonhavam acordados enquanto superavam o desconforto da terceira classe. O avanço humano ali respirava por todos os poros. Telégrafos sem fio mantinham o navio conectado ao mundo, e o calor da esperança aquecia as noites frias em pleno oceano. Por trás das cortinas douradas, porém, jaziam decisões equivocadas e alertas ignorados. O rádio do Titanic recebia várias mensagens de outros navios, alertando sobre grandes massas de gelo à deriva. As advertências, infelizmente, não foram levadas à máxima seriedade. A supremacia tecnológica trazia consigo uma perigosa sensação de invulnerabilidade. Na noite de 14 de abril, o frio em alto mar já era cortante. O céu estava limpo, sem lua, e o mar, surrealmente calmo, refletia as estrelas como um espelho. Era difícil para os vigias distinguir icebergs no escuro. Às 23h40, então, aconteceu o impensável. Um enorme bloco de gelo surgiu repentinamente diante do Titanic. Os vigias soaram o alarme. A ponte de comando tentou manobrar rapidamente, mas não foi o suficiente. O casco do gigante arranhou o iceberg num choque que, para muitos a bordo, pareceu apenas uma vibração distante, nada assustador. Entretanto, sob a linha d'água, o estrago foi imenso. 5 compartimentos foram abertos pela água, mais do que o navio suportaria para permanecer à tona. O Titanic, irreversivelmente marcado, começou sua lenta descida em direção ao fundo do oceano. Ainda assim, a descrença imperava. Muitos passageiros não acreditavam que corriam perigo real. Era impossível. Esse navio não poderia afundar. E, embalados por esse pensamento, continuavam suas atividades sem desespero. A tripulação, por sua vez, lutava contra o tempo. E contra a própria incredulidade. As ordens para o lançamento dos botes salva-vidas vieram tarde e de forma desorganizada. A ironia cruel? Nem metade das pessoas a bordo poderia ser salva, pois não havia botes suficientes. Os poucos que eram lançados partiam cheios de espaço vazio, resultado do medo, da hesitação e, muitas vezes, da decisão de priorizar mulheres e crianças, um gesto nobre, mas incapaz de contornar a tragédia anunciada. Enquanto as ordens se embaralhavam,
A orquestra do Titanic tocava música após música, tentando acalmar passageiros inquietos. O som elegante das melodias contrastava com o crescente horror nos corredores. O gelo, a água gelada, o tilintar de taças e, aos poucos, o pânico. O colosso de aço, antes tão imponente, agora exibia sua fragilidade. Homens tentavam acalmar mulheres, mães abraçavam crianças e estranhos se uniam no desespero. A água sobe, a esperança desce. Os passageiros dos convéses inferiores, muitos deles estrangeiros buscando uma nova vida, enfrentaram dificuldades ainda maiores para acessar os botes. À medida que as horas passavam, ficava claro que nem todos iriam sobreviver. Algumas pessoas escolheram ficar juntas até o fim, aceitando o destino com resignação. Outras se lançaram ao mar gelado, tentando uma última chance contra o impossível. A tripulação lutava bravamente, mas estava impotente diante da magnitude dos acontecimentos. Naquela noite, cada minuto contava. Alguns buscaram consolo na fé, outros em gestos finais de solidariedade. Nomes como Thomas Andrews, o construtor do navio, e Edward Smith, o capitão, seriam eternizados como protagonistas de uma história marcada por coragem e erros fatais. Às 2h20 da madrugada, o Titanic desapareceu completamente sob as águas gélidas do Atlântico Norte. Mais de 1.500 vidas foram tragadas pelo frio e pela escuridão em meio a gritos que logo se calaram. A maioria das mortes se deu não pelo impacto do iceberg em si, mas pela falta de preparo, de humildade e de compreensão das limitações humanas. A tragédia do Titanic foi, acima de tudo, um choque de realidade. Lembrete brutal de que nem toda inovação, por maior que seja, pode domar as forças da natureza. Após seu desaparecimento, o nome Titanic passou a ecoar como advertência. Histórias de bravura, altruísmo, covardia e arrependimento apareceram entre os sobreviventes. O mundo nunca mais foi o mesmo. O episódio serviu de alerta para a navegação, revolucionando protocolos de segurança, obrigando a presença de botes suficientes para todos, e mantendo, desde então, um respeito maior perante o mar. O Titanic não é apenas um naufrágio, é a crônica do triunfo e da queda da humanidade diante do próprio orgulho. Um lembrete de que toda glória pode desaparecer em poucas horas, se não acompanhada de respeito, prudência e empatia. Em cada história contada sobre aquela noite, encontra-se uma lição valiosa sobre humildade, a verdadeira força necessária para enfrentar o desconhecido. Se esse relato tocou você, lembre-se. Quantos outros arquivos pelo mundo guardam verdades que desafiam o que achamos saber? Nossa curiosidade e desejo de entender o passado são fundamentais para não repetirmos os mesmos erros no futuro. A memória do Titanic segue viva porque, mais do que metal ou luxo, o que permanece é o aprendizado, eterno, profundo e doloroso, sobre os limites da nossa própria humanidade. Gostou do vídeo? Se sim, deixe o like e se inscreva se ainda não é inscrito. Em breve faremos outros especiais sobre grandes eventos históricos. Até o próximo vídeo.